Boa noite para vocês, mais uma vez. Vamos orar antes de mais nada. Mais uma vez. Paizinho, nós te louvamos por estarmos aqui nessa noite mais uma vez. Pelo presente que é esse lugar em nossas vidas. Pelo presente que é cada uma das pessoas que o Senhor tem trazido nesse lugar. Obrigado porque esse lugar é mais um reflexo da Tua graça nesse mundo para com as nossas vidas, Senhor. Porque o que seria de nós, Senhor, se não encontrássemos a graça de ter um lugar como esse, onde nos aceita de modo incondicional, Senhor, que nos abraça de modo incondicional. Obrigado porque esse lugar é o lugar da graça, é o lugar onde o Teu amor tem mudado nossas vidas, Senhor. Peço pela Tua palavra nessa noite, Senhor, pelos princípios da Tua palavra, que ela venha nos ensinar mais uma vez, porque nós somos uma geração que acredita na Tua palavra, Senhor. Ainda temos a Tua palavra, Senhor, como regra de fé, de conduta, de esperança, de mudança no nosso caráter, na nossa vida. Muito obrigado por essa noite, pelo Teu Espírito se fazer presente neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu quero falar sobre oração e vou tratar umas questões meio complicadas dentro de oração, porque é necessário que, quando se trata desse assunto, a gente saiba do que se trata. Amém? Quando se fala de oração, há muito entendimento errado a respeito dessa palavra. Muita gente entende oração de uma maneira errada e, por esperar questões erradas ligadas à oração, acaba gerando certas frustrações, né, no que diz respeito a essa palavra. Ok? Então a gente vê muita gente se frustrando com oração, apostatando, abandonando, entrando em crise por causa de um falso entendimento a respeito de oração. E como o meu primeiro chamado é mestre e o segundo é profeta, vai ser uma palavra de ensino com uma palavra de exortação. Amém? E você sabe que quando eu estou nervoso, o bicho pega, né, cara? Então eu estou meio nervoso hoje. Então, chegou até a crescer mais pelo no peito aqui. Eu estou meio macho hoje. Amém? Então, oração, antes de qualquer coisa, ela é um mistério. Oração é um mistério. Amém? Oração é um grande mistério. Porque a palavra oração, ela traz muitas perguntas assim para mim e para você, que são difíceis da gente responder. Pelo menos para a plebe, né? Para a plebe, como vocês. Tá certo? Então, assim, né, eu como teólogo, como clero, né, pertenço a uma outra classe de santos, a gente quebrou muita cabeça para entender algumas coisas. Então, essas mesmas questões que eu vou perguntar aqui são questões que eu também perguntei. Nesse meu trânsito, na minha caminhada como teólogo, a gente também caminhava com essas mesmas perguntas, as mesmas questões que talvez alguns de vocês carreguem ainda dentro de vocês. Eu não tenho mais essas perguntas dentro de mim. Essas questões estão muito bem resolvidas dentro de mim, mas eu sei que tem muita gente que ainda está transitando nessa estrada que comporta essas perguntas aqui. Por que orar é uma delas? Tem gente que realmente chega a um resultado de que orar é uma coisa desnecessária, que não precisa orar. Eu conheço teólogos que defendem essa ideia de que orar não é necessário. Não precisa orar. Para que serve a oração? Qual é o significado, qual é o proveito que há na oração? Uma das questões que principalmente muita gente deixa de orar, porque entra em algumas crises teológicas, é essa pergunta aqui. Não é Deus onisciente e onipotente? Então, uma vez que Deus é onisciente e onipotente, por que Ele precisa saber de uma oração minha, sendo que Ele já sabe todas as minhas orações? Né? Por que eu preciso orar, se Deus já conhece cada necessidade que há dentro de mim? E se Ele é onipotente, isso também, de alguma forma, denota que Ele pode fazer aquilo que Ele bem entender, e não é necessário, então, a minha ação nesse quesito para que Deus tenha algum tipo de atitude. Então, muita gente se apoia no quesito da onisciência e da onipotência de Deus para não orar.
Porque, de alguma forma, não preciso orar. Eu acho muito interessante essa questão ligada à onisciência, porque ateu gosta de discutir onisciência comigo, né? E toda vez que um ateu vem discutir sobre onisciência comigo, a primeira coisa que é descarada é que ele não entende nada de onisciência. A primeira coisa é que esses caras têm um conceito de onisciência altamente desastroso, equivocado, no que diz respeito à teologia, né? Por exemplo, se Deus já sabe o que você vai orar, por que você precisa orar? Essa é uma pergunta de cunho filosófico profundo. Profundo. Porque, né? Olha só, para que você precisa orar se Deus já sabe o que você vai orar? Né? Para que você vai orar se Deus já sabe o que você vai orar? Né? É uma pegadinha. E a gente, é verdade. Para que eu vou orar se Deus já sabe que eu vou orar? O que eu vou orar? Mas criatura de Deus, ou do Satanás que seja. Se Deus já sabe o que você vai orar, o que Deus sabe é o que você vai orar. Não o que você supostamente não orará. Vocês entenderam? Deus só sabe aquilo que você vai orar. Ou seja, se você não orar, Deus sabia de alguma coisa? A resposta é não. Você não entendeu, eu sabia que você não entendeu. Se Deus sabe o que você vai orar, Ele sabe o que você vai orar. Orar. É o ato que Ele sabe. E não a suposta oração que você não fará, então. Não fazá. Verbo fazer, né? Não fazá. Ok? Então tem essa questão aí da onisciência de Deus. Então, a onisciência de Deus, ela compete aquilo que você faz e não aquilo que você jamais fará. Deus não sabe o que você não fará. Né? Ele só sabe o que você vai fazer. O que você não vai fazer, ele sabe que você não vai fazer. Só isso. Mas não sabe que você não vai fazer uma coisa que era para você fazer e não fez. Oh! Understand this? Então, beleza. Já que vocês entenderam, vamos em frente. A Aninha está... Os fusíveis ali estão queimando tudo, mas tudo bem. Depois eu desenho para você, Aninha. Manda um desenho para você, assim. A outra pergunta é, por que espera Ele que oremos para começar a agir? Por que Deus se coloca nessa dependência da minha oração? Por que Deus não age antes da minha oração? Por que Deus precisa que eu ore para que Ele haja? Por quê? São perguntas que vêm. Se Ele sabe de tudo, por que devemos contar-lhe tudo? Lá em Filipenses 4:6 diz assim, ó, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Olha o que Paulo está falando. Tudo do que diz respeito à oração, à súplica, com ação de graças, apresentem seus pedidos diante de Deus. Paulo está falando. Quando você vai orar, você tem que então colocar tudo diante de Deus. Todas as suas necessidades, suas angústias. Né? Depois eu vou falar por quê dessas questões, o que tem na oração que diz respeito também a mim e também a você. E não somente a Deus, mas também tem a respeito a mim e a você. Lá em Tiago 4, olha só o que fala. Não tem, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres, Tiago está falando. Mas Tiago também está falando assim, olha, vocês têm que pedir, porque também é o seguinte, se eu não peço, eu não ganho. Deus sabe da minha e da tua necessidade, mas sabe se você pede. Ele até sabe o que você precisa, mas eu estou esperando esse filho de uma mãe me apresentar. Me apresente, infeliz. Qual é a tua necessidade? Me apresente. Coloque diante de mim. Coloque. Então ele fala assim, olha, muita gente não tem porque não pede. Não pede. Né? Muita gente é movido pela sua própria força. Né? Não. Uma vez um amigo meu que é ateu, uma das raras exceções, que é amigo meu, ele falou assim, tudo o que eu tenho na minha vida fui eu que consegui. Eu que conquistei. Só faltou falar que ele se gerou a si mesmo. Né? Que ele, de alguma forma, se limpava quando era neném. Né? Então, o cara é autossuficiente. Né? Tudo foi conquistado por ele mesmo. Então, Tiago está falando, olha, vocês não têm porque vocês não pedem. E quando pedem, pedem errado. Então, tem coisas que a Bíblia está apontando para mim. Primeiro é que a gente precisa pedir. E a segunda coisa é que, no pedir, tem que tomar cuidado com aquilo que pede. Cuidado com aquilo que pede.
Watchman Nee ele dizia assim: a oração que o crente profere na terra nada mais é que o expressar da vontade de Deus. Então, de alguma forma, toda oração tem a vontade de Deus inserida nela, pelo menos na vida do crente, ok? Na vida do crente, o Watchman Nee acreditava fielmente nisso, que toda oração do crente é movida pela soberania desse Deus a quem nós confessamos. Isso vale tanto para receber um sim, quanto um não, como vontade da parte de Deus. Então, até uma oração que Deus não quer responder para você, é a vontade dele que você faça. Por que que Deus quer que você faça orações que ele não vai responder? Estou meio dando uns tilique aqui. Depois o Luciano e a Cecília ficam tirando um sarro de mim. Hein? O que vocês acham? Já chegamos lá. Porque toda oração é da vontade de Deus, porque toda oração é um ato de submissão à vontade de Deus. Toda oração é um ato de submissão à vontade de Deus. Jamais nos esqueçamos disso. Por isso que toda oração que você é movido a fazer e que Deus não responderá como um sim, tem um propósito. Qual é? Submetê-la à vontade de Deus. Mesmo que para isso você receba da parte de Deus um não. Deus, eu quero ganhar uma White Falcon, uma guitarra que custa 15 mil reais. Né? Deus, não. Não. Mas é da vontade de Deus que eu ore isso. Eu oro com uma vontade, com um fervor, toda vez que eu oro pedindo essa guitarra para Deus. Se um dia eu aparecer com uma guitarrinha branca aqui, ó, escrito White Falcon, pode apostar que eu tive que vender minha alma para comprar, porque é muito caro. Ou ganhei a... E... Estão entendendo? Ou está muito filosófico o negócio? Me acompanhe, por favor. A pessoa que ora deve estar sempre consciente disso. Consciente de que, ao orar, submeteu sua oração ao Deus soberano que, por meio dela, operará a sua soberana vontade. Amém? Seria legal você repetir comigo essa frase. Cadê? Ih, me perdi. Ih! Ah, tá. Ô, Fábio, não me sacaneia. A pessoa... Repita comigo, por favor. Vamos lá. A pessoa que ora deve estar sempre consciente disso. Consciente de que ao orar, submete sua oração ao Deus soberano, que por meio dela operará a sua soberana vontade. Amém? Então, quando eu estou orando, não é a minha vontade que impera ali, mas é a vontade de Deus. Então, quando eu oro, toda oração que seja, qualquer oração que seja, é um ato de submissão. Então eu oro lá, por uma coisa banal até uma coisa muito importante mesmo. Coisas pequenas a coisas grandiosas. Coisas fúteis a coisas da vida. Importantíssimas. Por exemplo, uma doença, né? Uma situação muito complicada. Todos esses atos são atos de submissão. É uma oração de submissão. Então, toda ela... Você tem que estar consciente do seguinte, que quando você ora, toda a oração está sendo colocada aos pés do Deus soberano e dizendo para Ele, Tu és soberano para agir sobre isso na minha vida. E orações que se submetem à oração de Deus não ficam bravas, irritadas com as respostas de não.
Porque se a gente fica irritado com as respostas de não, o que isso significa? O que significa? Se eu oro pedindo uma coisa para Deus e Deus responde não na minha cara. Fala, não, isso aí eu não vou te dar. Por que eu fico bravo? Porque eu queria o quê? Que Deus submetesse a vontade dele à minha vontade. E aí, que é o problema. E você sabia que tem muitas vezes que Deus propositalmente não responde, justamente para mostrar o meu e o teu coração, para ver aonde que está o meu e o teu coração. Então a gente ora, Deus não responde. Não vou te responder. Você está muito bicudinho, está muito machinho. Baixa a bola aí. Pessoas que não entendem esse princípio fatalmente se revoltarão contra um não da parte dele. Isso declina e aponta em absoluto que um não da parte de Deus serve para revelar se um coração é submisso à sua vontade ou não. Amém? Amém? Toda oração é um ato de submissão. Se não é um ato de submissão, não tem nem por que orar. Então, toda vez que eu e você, a partir de hoje, formos para o nosso secreto, na rua, onde você e eu estivermos, nós ousarmos abrir nossa boca para fazer uma oração para Deus, que seja um ato de submissão à vontade dEle. Amém? Porque senão não é oração. Não existe oração que manda em Deus. Existe uma oração que se submete ao reinado soberano dEle. É necessário, portanto, que quando se ora por algo, deve cogitar por um momento a intenção genuína do meu coração, a minha vontade ou a de Deus. O que está em jogo toda vez que eu e você fazemos uma oração diante de Deus? Olha só o que 1 João 5, 14 e 15 diz. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus, se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade. De acordo com o quê? Sua vontade. Toda oração que é feita de acordo com a vontade dEle, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dEle pedimos. Amém? Toda oração que você fizer, que Deus te levar a orar, que for da vontade dEle que você ore, segundo a vontade dEle, Ele vai te responder. Em nome de Jesus. Seja para sim, seja para não. Deus nunca deixa de responder uma oração. E muitas vezes deixar de responder uma oração é simplesmente dizer um não. Um nãozinho. Hoje o Léo estava falando aqui, né, que às vezes Deus não te dá dinheiro porque sabe que o teu dinheirinho você vai pro brejo. Não é? Não é? Uma vez a Cátia fez uma oração. Minha mulher está aí? Então posso falar. Se ela estiver no live stream aí, bloqueia ela aí, por favor. Logo que a gente veio morar para Curitiba, a Cátia foi fazer uma entrevista de emprego e ela gostou muito do lugar à primeira vista. E ela falou assim, amor, aquele trabalho é tudo que eu pedi para Deus. Eu falei, mas cuidado, né? Sei lá, né? Eu sempre, né, com a minha soberania e inteligência. Falei assim, amor, cuidado aí, né? E ela, não. E ela orou desse jeito, Deus, eu quero aquele emprego. Eu quero aquele emprego, eu quero. Só faltou falar, eu declaro, eu ordeno, em nome de Jesus. Só faltou falar isso, né? E orou. Um mês depois, ela descobriu que ela foi trabalhar literalmente onde o trono de Satanás habitava. Porque a patroa dela era Jezabel encarnada. Mulher era o Satanás. Ela tinha que entrar tipo 6 horas da manhã, sair 9 horas da noite, não ganhava hora extra, tinha que trabalhar sábado, trabalhar domingo, trabalhar feriado. A mulher era uma crente praticante, ela falava. Pagava um salário mínimo para os empregados dela, sugava até o último fio de cabelo, a alma, o coração. Não. Daí eu falei com todo amor do mundo, né? Não te disse? Te disse. Eu falei com gosto na boca assim. Eu te disse. Né? Amém? Então é assim, sabe? Cuidado com aquilo que você ora. Cuidado com aquilo que você ora. Né? Cuidado. Amém?
Cuidado quando você fala assim, Deus, eu quero aquele homem. Cuidado, você está pedindo Satanás para a tua vida. Mesma coisa orar para uma mulher. Deus, eu quero aquela mulher para a minha vida. Cuidado. Cuidado. Principalmente homens. Cuidado. Cuidado. Olha. Olha. Fala assim, Deus, seja feita a tua vontade, por favor. Né? Me cega. Me cega se não é da tua vontade. O céu, governado pela terra, lá em Mateus 18 a 20, diz assim, digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Olha só o que Jesus está dizendo, que o mover da eternidade e do céu está na minha e na tua mão. De alguma forma Deus delegando para mim e para você, esse mover que vem de mim e de você por meio do quê? Da oração. Está falando de concordar, de orar juntos, de concordarem. Amém? Eu não estou dizendo que exatamente toda oração que você fizer, Deus vai dizer um sim, como eu já falei. Mas certamente a vontade de Deus só se manifestará por meio da oração. Vocês estão entendendo isso? Vou dizer uma coisa bem clara para vocês. Deus não se move sem oração. Ponto. Repita comigo. Deus não se move sem oração. Ponto. Por quê? O ponto não é preciso, mas tudo bem. Por quê? Porque ele não é soberano? Não. Porque ele não pode? Não. Se ele quiser ele fazer o que ele quer, ele não pode? Pode. Faz o que ele bem entender, na hora que ele bem entender. Mas não é a forma como Deus age. Deus colocou na minha e nas tuas mãos o poder de mover a terra e os céus por meio da oração. E ele não se move se você e eu não oramos. Tem um livro que foi escrito, uma ficção chamada Este Mundo Tenebroso, de um camarada chamado Frank Perret. Quem já leu esse livro? Bastante gente. 6. Bastante. Né? Eu desafio vocês a comprarem esse livro. Tem edição de bolso até desse livro. Esse livro é um best-seller mesmo. Hoje em dia pouco se fala dele. Né? Eu li ele umas 2, 3 vezes já. É muito bom, tem uma série, mas o primeiro é o essencial para você ler, que é o Este Mundo Tenebroso, parte 1, de Frank Perret. Eu acho que é Editora Vida, se não me engano. E ele mostra bem essa realidade, desse princípio de um Deus que se move por meio da oração. O que a oração faz no mundo espiritual e de alguma forma se reflete no mundo físico, qual eu e você estamos inseridos aí, é uma coisa poderosa. Por isso que Paulo fala, orai sem cessar. Né? Por isso que lá em Atos, domingo passado, eu estava falando, o que eles estavam fazendo o tempo todo no templo? Orando. Chegou o momento que os apóstolos estavam sendo tão roubados para tratar de outras questões, que eles levantaram os diáconos daí. Levantaram os diáconos e falaram assim, olha, vocês vão cuidar dessas coisas e nós vamos nos dedicar ao ministério da palavra e da oração. Oração. Os apóstolos sabiam que tinha que orar. Jesus sabia que tinha que orar. Jesus orava o tempo todo, até na cruz morrendo ele orou. O último ato de Jesus foi uma oração. Estava lá, o último suspiro dele foi, Senhor, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E morreu. Submissão absoluta à vontade de Deus. Ele vai para o Getsemane e fala, Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então você vai aprender a orar assim, ó. Senhor, se possível for, me dê o Brad Pitt. Se possível for, mas, né, que seja feita a tua vontade. Daí Deus dá o pipe. A Kátia orou assim, Deus. A Kátia era o Nicolas Cage que ela amava. Tinha pôster do Nicolas Cage. Assim, eu só ficava jogando dardo assim, no Nicolas Cage. Aí ela casou com um cara parecido, né? Mas tudo bem. Ou o que, eu sei. Quando Deus responde à nossa vontade, olha o que geralmente acontece.
Lá no Salmo 106, versículo 15, diz assim: deu-lhes o que pediram, mas mandou sobre eles uma doença terrível. Depois você vai ver o contexto em que esse salmo foi escrito. É assim, muitas vezes você enche tanto o saco de Deus, fica lá, Deus não tem saco, mas tudo bem, né? Você fica enchendo tanta paciência de Deus, e Deus fala: isso aí você quer mesmo? Tem certeza? Então tá bom, então toma, vai. Aí se arrebenta. Aí se arrebenta. Se acaba. Aí Deus, com todo o amor do mundo, fala: eu não falei? Eu não disse? Então, muitas vezes, Deus também responde à tua vontade. Ele responde também. Tem hora que a gente ora tanto, fala tanto, pede tanto, que Ele fala: tá bom, pega. E aí a gente se arrebenta tudo. Por isso que é importante orarmos como Jesus orou, né? A oração que evita a nossa vontade é aquela que todos nós conhecemos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa oração sempre será uma referência, como molde para todas as demais orações, porque ela propõe, primeiro, que há um Pai sobre todos, que reina sobre todos. Amém? Ninguém aqui é órfão. Ninguém aqui é órfão. Nós temos um Pai. Se tem uma palavra que eu fui apaixonada desde a primeira vez em que eu ouvi ela, e eu tinha gosto, e até hoje eu tenho gosto de fazer uma oração chamando Deus de Pai. É quando você abre a boca e fala assim: Pai, Pai. Eu não sei se porque eu sou pai, e porque fui filho, e tive uma carência de meu pai muito grande. Meu pai deixou na minha alma um buraco muito grande, porque foi pai em muitas áreas, mas na área em que eu mais desejava ter um pai, eu não tive. E hoje eu faço de tudo para o meu filho, para ser aquilo que meu pai não foi na minha vida. Procuro ser um pai, sabe, na presença dele mesmo, que abraça, que ama. Ontem a Kátia estava no Renovo, aí nós ficamos nós dois assim na cama, assim, assistindo o filme, os dois agarradinhos, e eu, cada 3 minutos, olhava para ele assim, dava um beijo nele. Daqui a pouco outro beijo nele. Aí ele: pai, pelo amor de Deus, para com essa carência, homem de Deus, né? E eu: filho, eu não sei o que fazer, cara, porque eu sou apaixonado por você, cara. Eu sei que daqui uns 2 anos você vai me trocar por aquela mulherada lá na rua. Tudo bem. Eu sei que vai aparecer as ervas que vão te roubar de mim. Mas eu deixo aproveitar, filho de uma égua, né? Enquanto você não tem barba ainda, deixa eu te dar beijo. E eu beijo. Então, o gosto de ter um pai sobre as nossas vidas, que nós não somos órfãos, não estamos abandonados no universo, mas temos um pai que nos ama, que está presente o tempo todo em mim e você, que não poupou o seu único filho por mim e por você. Amém? A segunda coisa é que esse pai tem um nome que é santo, ou seja, ele é o único Deus sobre todos. Amém? Nosso Deus é pai e ele é santo. Né? Você olha para os deuses lá da Índia, é umas coisas esquisitas. É uns deuses que têm falhas de caráter, deuses que são maus, deuses que são prostitutas, deuses que precisam que os filhos deles se prostituam para receber de alguma forma um tipo de culto para ele. O nosso Deus não. Nosso Deus é santo, abomina toda forma de pecado, idolatria, qualquer coisa que negue a sua santidade não pertence a ele. Porque ele é santo, único sobre todos. Amém? A terceira coisa é que esse pai tem um reino que veio, que está vindo e que virá. E você e eu fazemos parte desse reino. Eu gosto muito de filmes medievais, assim, né? Principalmente Rei Arthur. Né? Alguns filmes, assim, quando eu olho para o Rei Arthur, assim, aqueles cavaleiros da Távola Redonda, que estavam dispostos a morrerem pelo seu rei. Na antiguidade, rei tinha uma força, né? Hoje você tem um presidente, né, que
Ficar falando mal do cara o dia inteiro, né? Alguém está disposto a morrer pelo Lula, pela Dilma, né? Ninguém. Pelo Lula, né? Pelo Fernando Henrique. Qualquer desgraçado desse que reinou esse país, alguém quer morrer por um deles? Eu não. O único que eu morreria era se fosse Jesus. Se Jesus reinasse esse país, aí eu morreria por ele. Agora, por esses infelizes, eu não morro por nenhum deles. Eu morreria para defender meu país, por causa da minha esposa, dos meus amigos, aí sim. Se é necessário para uma guerra, para defender o meu país e defender os meus amigos, minha família, minha pátria, aí talvez. Talvez de acordo com os motivos, né? Certo? Agora, ir lá para o Iraque, lá, nem a pau. E vão outros. Que esse Pai é soberano, tanto na terra quanto no céu. Que esse Pai quer que confiemos o pão de cada dia em suas mãos. Que esse Pai perdoa a quem perdoa. O que é interessante nessa oração é isso. Senhor, perdoa assim como nós perdoamos. Assim, vocês sabiam que Deus não perdoa quem não perdoa? Ponto. Se eu e você temos dificuldade de perdoar, saiba que a mesma dificuldade que você tem de perdoar, Deus terá com você. Sério, a palavra fala assim, que se você não perdoar, Deus não irá te perdoar. Ponto. É fácil perdoar? Duvido quem acha que é fácil. Duvido que algum cidadão na face da terra ache assim, é muito fácil para mim perdoar. Duvido. Eu duvido que seja fácil perdoar. Perdoar é realmente um desafio para todos nós. É um desafio. Mas eu acho que é a maior expressão da imagem de Deus ainda presente em mim e em você, é quando eu e você tomamos uma atitude de perdoar uma pessoa. Não existe, talvez, uma das forças maiores do caráter de um ser humano, o poder de você perdoar uma pessoa. De você perdoar mesmo. Você diz, olha, eu te perdoo. Eu te perdoo. Em nome de Jesus. Não sei como é que é com vocês, mas para mim, todas as vezes que eu tenho que pedir perdão para a Kátia, rapaz do céu, dá cãibra. Dá uma preguiça. Vou me arrastando assim, né? O problema de pedir perdão não é você pedir perdão. Tem a segunda parte disso. Que é quando você pede perdão e a pessoa olha para você assim. Só isso? Você acha que é fácil assim? Né? Tinha uma pessoa que a gente discipulava que ela falava para o marido dela assim, olha, eu só aceito que você me perdoe se for de joelhos. Ainda bem que a Kátia nunca falou isso para mim. Tem que ser de joelhos. Alguém conhece aqui marido que nunca pede perdão? Ô, Ana, que isso? Não precisa levantar a mão. Pois você... Ô, David, você... Você edita essa parte aí depois. Alguém conhece esposa que não pede perdão, né? Não é para entregar aí, bugrado. Né? Que esse Pai não deixará vir sobre nós tentação que não possamos suportar. Que esse Pai nos livre do mal. E que o reino, o poder e a glória para sempre pertencem a Ele. Amém? Amém? Então, gente, o que a gente pode aprender com isso tudo? Além de tudo isso que eu falei, o principal que eu quero que você guarde nessa noite aqui, e que você saia daqui dessa noite, consciente de que oração é um ato de submissão. Toda oração é um ato de submissão. Amém? Toda oração é um ato em que você se submete à vontade de Deus, seja ela de acordo com aquilo que eu desejo, ou seja ela não de acordo com aquilo que eu desejo. Toda oração é um ato de submissão à soberania dele. Amém? Amém? Eu quero orar para encerrar e depois, gente, a gente precisa novamente levantar nessa noite uma oferta para ajudar uma família aqui da igreja que está passando por uma necessidade bem complicada mesmo, questão financeira. Ok? Amém?
Então, assim, não quero ficar abrindo finanças da igreja, mas eu não estaria aqui falando isso se a igreja estivesse em condições de ajudar. A igreja ajuda, né, naquilo que tem, naquilo que ela pode, certo? Mas, assim, mais uma vez, trabalhando essa questão da consciência de cada um, no sentido de que cada um de nós temos que cooperar para com o reino de Deus, porque essa igreja também se propõe a isso, sabe? Isso aqui ninguém está enriquecendo com isso aqui. Veja bem, que pastor inteligente no mundo abriria uma igreja para ficar rico, trabalhando com gente pobre, roqueiro, que só quer saber de sexo, drogas e rock and roll, que mal e mal tem o primeiro grau completo, que ganha salário mínimo, entendeu? Então não me chamem de burro, por favor. Quando você fala assim, esse pastor quer ganhar dinheiro, cara, isso é uma ofensa de um tamanho. Sei lá, se a minha intenção fosse money, não estaria aqui com vocês, ok? Amém? Certo? Então, nós vamos morrer tudo pobre junto, amém? Tudo junto. Em nome de Jesus. Toma posse aí. Amém? Caixãozinho mais barato, viu, galera? Não vem com um caixãozinho branco de gesso, não. Pode ser também pode ser de. Como é que é? De compensado mesmo. Pega aqui do palco aqui, ó, desmonta aqui, pronto. Economiza terreno, enterra aqui embaixo, ó. Daí coloca uma fotinho minha ali, isso aqui já. O problema é caber a cabeça aqui embaixo, né? Amém? Então é o seguinte, vamos ficar de pé. Senhor Deus, nós te louvamos pela palavra nessa noite, Senhor. Mesmo com todas as brincadeiras, Senhor Jesus, a gente sabe, Jesus, que é muito sério aquilo que o Senhor tem confiado na mão de cada um de nós, Senhor. Nós sabemos, Senhor Jesus, que esse exército que se reúne aqui nessa noite, Senhor, o dia que esse exército, Senhor Jesus, se submeter à sua soberania, à tua soberana vontade e abrir a sua boca para orar, o mundo das trevas será abalado, Senhor. A história dessa cidade será mudada. A história de nossas famílias será mudada. Por isso, Senhor Jesus, que a gente saia desse lugar aqui, dessa noite, Pai. Que a gente saia desse lugar, Jesus, desafiados mesmo pela Tua palavra, Senhor. Que a gente consiga colocar em prática, Deus, esse ensino poderoso que o Senhor trouxe para nossos corações nessa noite, Senhor. Que o nosso coração sempre seja um coração submisso à Tua vontade. De que o Senhor conhece a nossa necessidade genuína, real, e que o Senhor nos dará, segundo a Tua vontade, porque tudo coopera para o bem daqueles que Te amam, Senhor. Nós nos submetemos ao Teu senhorio, Jesus, mais uma vez. Declaramos que Teu é o poder, a glória, para sempre, Jesus. Deus, também agora mova a Tua igreja, Senhor, para que a gente possa levantar, Senhor, uma oferta, Senhor, que venha realmente abençoar, Deus, as famílias que têm passado necessidade no nosso meio, Senhor. Sabe, Deus, o Senhor conhece o nosso coração e a gente não está querendo extorquir ninguém aqui, Jesus, mas a gente quer mesmo que o Teu Espírito seja o único agente que venha mover nosso coração nessa noite, Jesus. E nós Te somos gratos. Abençoe a vida de cada um aqui e leve todos em paz. Em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Tragam suas ofertas, coloquem aqui.